Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para conversar, como sempre fazemos, né, nesse horário. Abrimos aqui o nosso canal, né, de conversação e de reflexão, sempre buscando um tema, alguma coisa que possa nos ajudar. Hoje eu pensei em conversarmos um pouco a respeito de sensibilidade. A sensibilidade ou a sensitividade, né? A capacidade que a gente tem de se tornar sensível, de ser uma pessoa sensível, que como tudo na vida tem dois lados, né? É muito bom você perceber as coisas, mas também há momentos em que você percebe coisas também não tão boas, e aí as pessoas ficam com muito medo, ficam muito assustadas, ficam muito inseguras, mas é como se nós tivéssemos no nosso campo áurico, nós tivéssemos um dos níveis desse campo áurico que nos envolve, porque a aura é uma energia, né, que se expande, se encolhe, e ela faz parte de todo ser vivo. No caso do ser humano, ele tem alguns níveis, algumas camadas, se é que a gente poderia chamar assim. Então, esses níveis, eles também são vivos, são ativos, e cada nível denota uma capacidade de percepção. Nós temos um nível que se chama corpo sensório, que é a parte nossa que percebe as coisas além do aparente. Quando você tem essa capacidade, quando você percebe que tem essa capacidade, nós poderíamos chamar a isso de sexto sentido. Tem os sentidos normais, né, os 5 sentidos, e esse sentido a mais, essa percepção, a gente poderia chamar de sexto sentido, porque ela não é necessariamente física, embora ela faça parte das nossas atribuições de percepção. Então, nós chamamos a isso de sexto sentido. Quando essa capacidade, segundo Kardec nos explica, essa capacidade nasce conosco. E exatamente quando a gente desenvolve essa capacidade, em alguns até esse desenvolvimento é bastante precoce, nós passamos a identificar coisas que muitas vezes as pessoas à nossa volta não percebem. Quando essa nossa capacidade, esse sexto sentido, é, vamos dizer assim, incentivado, expandido por uma força externa a nós, inteligente, a isso nós damos o nome de mediunidade, que é a nossa capacidade de percepção amplificada por um agente externo inteligente. No caso, a gente chama de entidade, que é para poder ficar mais fácil para perceber. Mas são seres humanos, embora existam várias categorias. A mediunidade, ela tem esse atributo, né? Quando tem alguma pessoa querida ou não tão querida, né, que tenta se mostrar e interfere nesse nosso campo, a gente passa a ter sensações um pouco diferenciadas. Por isso eu digo a você o seguinte, para você pensar, será que tudo aquilo que você sente ou está sentindo é exatamente seu? Será que isso não pode ser de alguma coisa de fora? Essa alguma coisa de fora pode ser também a somatória das percepções, né? Nós chamamos isso de mente social. Nós podemos estar captando alguma coisa socialmente, porque a intensidade, a atividade sensorial numa cidade como essa, por exemplo, nas cidades grandes de um modo geral, é muito intensa, é muito ativa. Então,
a sua percepção pode ser estimulada, pode ser expandida, pode ser ativada. É isso que se faz quando você pega uma pessoa que está sentindo umas coisas um pouco estranhas e você a coloca dentro de uma atividade que nós chamamos de desenvolvimento mediúnico, que é você fazer com que a pessoa se familiarize com uma característica que é dela. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para a pessoa poder aprender a lidar consigo mesmo. Você vai em algum ambiente, por exemplo, você vai num ambiente público, você vai num shopping, por exemplo, ou vai num cinema, vai num teatro, vai num parque ou num clube, onde existam muitas pessoas. Você pode, se você estiver num dia mais sensível, você pode identificar algumas coisas, você pode ficar com raiva, você pode ter uma canseira estranha, que é muito comum, né? A gente sentir certos cansaços esquisitos. Poxa, mas eu dormi bem à noite, mas dá aquela moleza, aquela canseira. Isso também, esse cansaço também ocorre quando você tem uma pessoa que te suga energeticamente. Claro que esse processo, vamos dizer assim, de sugação, né, podemos chamar assim, muitas vezes é inconsciente. Aquela pessoa que conversa com você e diz assim, nossa, eu adoro conversar com você porque depois eu fico bem, eu fico ótima e tal. Você nem tem tanta certeza assim, né? Mas ela, ao se manifestar, ou ela, ao conversar sobre os assuntos dela, de repente se desprende do momento dela alguma atividade espiritual, alguma energia mais ativa, depois ela vai embora e você passa a identificar isso, a sentir isso também. Então, as atividades de desenvolvimento mediúnico têm como objetivo disciplinar a pessoa para que ela aprenda a lidar com a própria percepção. Não tem a ver com religião, não tem a ver com cabeça feita, não tem a ver, apenas é uma disciplina que ajuda a pessoa a poder, quando ela está num momento mais necessitada, né, de lidar com essas energias à volta dela. Você pode conversar com alguém ao telefone e a pessoa desligar o telefone e você começar a sentir um mal-estar, um enjoo. Basta que a pessoa, se você tem uma ligação muito forte com uma pessoa, basta que essa pessoa pense em você, você pode, de algum modo, sentir um pouco dessa energia presente, que nem sempre é uma energia muito agradável, né? A gente não gosta muito de sentir isso, mas às vezes a gente tem uma fase de sensibilização em que isso fica muito claro, muito simples, muito ativo até. Eu conheço pessoas que têm uma atividade sensória impressionante e sob determinadas condições, essa pessoa então cresce na percepção dela de um modo impressionante. Depois, o próprio campo reduz o seu potencial e aí, vamos dizer assim, entre aspas, ela volta ao natural dela, ao normal dela, onde a percepção dela fica apenas na ambiência física e nada mais. Mas esse fenômeno de expansão é muito grande. Você pode estar num outro país, você pode estar num país até muito distante, a pessoa lembrar de você e você perceber algum sinal de presença dela. É comum, né, aquela história assim, puxa, pensei em você, você ligou, você apareceu. Isso é uma antena, né? O que é essa antena? É a nossa capacidade de perceber. Agora imagine isso na sua casa. Mora lá uma família, 3, 4, 5, 6, sei lá quantas pessoas tem na sua casa. E cada um tem o seu universo, né, psíquico, cada um tem o seu universo emocional, mas vocês moram juntos. Então é muito fácil o ambiente da casa também ficar com algumas energias ali circulantes. E muitas vezes a pessoa entra em casa e fica irritada.
Como alguém fez alguma coisa? Não. Mas a pessoa fica irritada, fica chateada. Ela parece que só está bem quando está fora de casa. E nem sempre são as pessoas que fizeram isso. O campo de percepção dela aumentou e ela passou a identificar algumas coisas dentro do ambiente que ela não sabe bem o que é. Ela só tem consciência da sensação. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Sono. Às vezes a gente pega um sono que é muito difícil de controlar. O sono. A abrição de boca, que é muito comum, né? A abrição de boca sempre fala de alguma compensação energética, né, que o teu espírito está fazendo, lidando com as energias que estão passando no ambiente. Então você pode ter certeza de uma coisa: nem tudo que você sente é exatamente seu. Claro que existem coisas que são suas, porque a gente também, com as atitudes, com o nosso nível psíquico, emocional, a nossa maneira de pensar. Às vezes a gente é muito trágico, às vezes a gente é muito medroso, às vezes a gente é muito encucado com certas coisas. Há uma tendência de nós atrairmos para o nosso campo esse tipo de vibração, de frequência. E aí, quando está no nosso campo, a gente sente aquela coisa ruim. Quando você sentir uma coisa ruim assim, meio inexplicável, né? E, logicamente, isso não for nenhum problema de natureza física, porque é sempre bom a gente dar uma conferida no físico, no médico e tudo mais, você sentindo isso, você vai lá para o seu campo, ou vai lá para a sua poltrona e tenta tomar posse de você, como se você... Dentro de você, tomasse conta de todos os espaços conscientes dentro do corpo. E mentalizar ou imaginar como se tiver alguma energia externa. A energia de alguém, seja de quem for, consciente ou inconsciente, e aquilo está dentro do seu campo, eu não quero isso. Eu tomo posse de mim. O meu eu está aqui presente, sou eu quem está no comando, então eu não quero essa energia junto de mim e eu rejeito isso, eu quero ficar na minha paz, quero ficar no meu equilíbrio. É como se você então fizesse uma espécie de tomada de posse, né? A tomada de posição para você poder afastar. Às vezes isso está acontecendo com um familiar. Quantas vezes você já deve ter conversado com alguém e essa pessoa está, entre aspas, né, mediunizada ou está influenciada por alguém? A gente vê muito isso pelos olhos. Às vezes a pessoa está falando, está com um olho assim meio estranho, que ela está falando, ela está aparentemente consciente, né? Mas existe uma influência sobre ela. A gente não deve se alarmar, né, se nós identificarmos uma coisa assim, né? A gente costuma dizer assim, eu perdi a cabeça, né? Quer dizer, é como se você perdesse a posse do seu controle emocional, a posse do seu controle interior, e aí tivesse aquela reação diante de algo, de alguma coisa. Então você senta, você relaxa, vai imaginando que você está como que vestindo por dentro o próprio corpo, tomando posse, e dessa forma você vai rejeitando, colocando para fora aquela energia intrusa, né? Que pode ser uma energia que tem algum aspecto, porque a energia também pode ser, como a gente costuma brincar, né? Coisa mandada. Alguém que lembra de você e não gosta de você por alguma razão. Aquele cara também, que é muito isso, é pouco aquilo. Se essa pessoa está com um sentimento de animosidade, de adversidade forte, você pode sentir até um desconforto. Mas não quer dizer que isso seja, assim, uma coisa muito complicada de lidar. Não existe nada complicado. Embora algumas energias sejam muito sutis. Pela nossa observação,
a sutileza do trabalho das trevas, o trabalho que não é bom, né? O trabalho que tenta, por qualquer razão, derrubar você ou derrubar os teus projetos, por qualquer razão que a gente precisaria analisar aqui. O que é que as trevas costumam fazer? Costumam fazer, elas lançam pequenos dardos de sensibilidade, fazendo com que você comece a nutrir algo contra você mesmo. Então você começa a achar que é uma pessoa inadequada, você começa a achar que o teu caso não tem mais jeito, você começa a achar que não adianta fazer isso nem aquilo porque não vai funcionar. Você começa a desmerecer o seu próprio potencial de ação, né? O seu próprio potencial de virar o jogo. E esse é o trabalho que eles são mestres em fazer. E, evidentemente, eles fazem isso com uma ideia de que você não percebe. Na nossa cabeça, somos sempre nós mesmos que fazemos. Tá, somos nós que fazemos, mas existe um teor de influência, existe algum nível de influência nos induzindo, sem que a gente percebesse na sutileza, a ficarmos logicamente contra nós próprios. Que você contra você, você vai anulando a tua própria força, vai anulando o teu próprio potencial, a tua inteligência fica um pouco bloqueada, você não tem a mesma capacitação para responder a certos aspectos. Então aquilo é algo que vai dificultando, né? E se você souber de alguém que está atravessando um caso assim, isso normalmente a gente faz aqui no Instituto. A pessoa manda para nós aqui o nome, a idade, a cidade. Nós colocamos o nome dessa pessoa num caderno, que é o que nós chamamos caderno de orações. E a gente pede para as entidades amigas que nos ajudam na parte espiritual, em favor daquela pessoa. E habitualmente a pessoa sente alívio, sente melhora, porque eles vão trabalhando na parte emocional. Porém, a melhora pode ser significativa, mas tudo pode voltar se a pessoa também não perceber e tornar-se uma pessoa encrenqueira, uma pessoa super exigente, chata, ranzinza, né? Crítica de tudo, de todos, nada serve, nada presta. Esse tipo de postura, que é muito comum, né? A parte espiritual ajuda, mas essa ajuda é uma ajuda limitada, porque a própria pessoa, na cabeça dela, ela vai alterando essa percepção e ela vai captando, então, coisas mais afeitas a esse nível mais denso, mais pesado. Quando a gente sabe de um caso assim, a gente ora pela pessoa, a gente pede por ela, e em muitas ocasiões a pessoa precisa fazer um tratamento espiritual, ou até mesmo um tratamento psicológico, depende muito. E até mesmo, para completar, um tratamento médico, por que não, né? Às vezes ela está aí, né, com uma bipolaridade, ela está precisando de alguma coisa mais efetiva, ou até mesmo o auxílio de algum medicamento que precisa ser dado com quem sabe, né? Para quem conhece medicação, quem sabe como funciona a medicação, e não um aventureiro. Tem que ser gente que conhece, médico, que sabe o que é o medicamento, para poder indicar em alguns casos. E há casos também difíceis, né? São exceções, mas existem os casos em que a pessoa precisa ser internada, enfim. Mas não é a média geral. Mas você sabe que esse nível de influência tem levado muita gente a pensar em suicídio, tem levado muita gente a pensar em desertar da família, em sumir no mundo, fazer essas coisas assim um pouco fora do eixo, vamos chamar assim, ou fora da casinha, como se costuma brincar, mas que acabam por prejudicar demais não só a vida da pessoa, mas a vida da família da pessoa, porque fica tudo em polvorosa, né? Todo mundo passa a viver em função do desequilíbrio dela,
e gera assim um desconforto muito grande na convivência familiar, gera do ponto de vista energético sempre coisas muito estranhas, muito esquisitas. Então a sensibilidade, as plantas são muito sensíveis, né? As plantas elas respondem muito, é que nem animal, né? Planta responde muito à atenção que você dá para ela. Animal, exatamente a mesma coisa. Deu atenção, eles respondem, porque eles também têm aura, eles também têm energia, eles também têm campos de percepção diferentes dos humanos, mas têm. Então, existem, a gente fala assim, puxa, aquela pessoa tem uma mão boa para plantar, para cuidar de jardim e tal. Ela mexeu ali, a coisa funciona, porque ela tem uma empatia com as plantas, né? Eu conheço algumas pessoas que conversam, trocam ideias, as plantas têm nome, né? Ela chama a planta pelo nome, que ela batiza lá um nome. E essa comunicação entre os reinos, né? O reino hominal, o reino vegetal, o reino animal, produz uma resposta muito positiva das plantas ou mesmo dos animais. Eles respondem a isso com muita facilidade. Eles respondem a isso de um modo muito sereno, muito tranquilo, muito feliz, muito positivo. Então, observe a tua sensibilidade, observe a tua percepção, o que é que você anda sentindo. Será que você está com insônia à noite? O que será que mantém você ligado 24 horas, ou nos problemas, ou no trabalho? Né? Tem gente que não consegue desligar, fica pensando, e aquilo dá um cansaço impressionante, né? Às vezes a gente está com essa energia como uma espécie assim de sobrecarga emocional. Uma espécie assim de acúmulo de coisas que vão acontecendo, de coisas que vão surgindo, e que depois, dentro desse acúmulo, a pessoa vai ter dificuldade para dormir, dificuldade para poder lidar com as coisas dela, surge alguns sonos incontroláveis também no meio do dia, surgem situações inesperadas, mas nós somos que nem antena. Há períodos em que a gente está com a sensibilidade pouco mais tranquila, mais serena. E há períodos em que a nossa sensibilidade está muito grande. Então, cultive o hábito de você fazer pensamentos bons na sua casa, porque todo mundo vai ser beneficiado. Eu sei que a casa da gente depende dos outros também, logicamente. Mas você, quando você puder, mentaliza a casa assim. Eu gosto muito de uma mentalização em que eu imagino a casa sem teto. E a casa sem teto como se ela estivesse recebendo a luz do sol. O sol do meio-dia, aquele sol forte, bonito, limpo. E aí eu imagino que esse sol está sendo empurrado no ambiente por uma espécie de brisa, o que se transforma naturalmente num tipo de brisa solar. Essa brisa solar vai levando a obscuridade embora, vai levando a energia pesada embora, vai levando todas essas coisas para fora do ambiente. E, naturalmente, você vai ajudando também as pessoas. Elas não precisam nem saber. Se você acha que elas não gostariam de saber, você mentaliza coisa boa para elas, mentaliza o campo áurico delas também sendo limpo, sendo, vamos dizer assim, renovado, como se você estivesse recebendo energia prânica. Energia prânica é energia de vitalidade. Às vezes você olha para o céu e vê que nem umas bolinhas gasosas, aquilo é energia prânica, de vitalidade, de força. Mentalizar isso sobre você. Quando você tem que encontrar uma pessoa doente, quando você tem que fazer alguma coisa assim delicada, chama por essa energia prânica. Fala, estou precisando de energia, eu vou fazer determinada coisa, eu preciso de energia, até mesmo para me proteger diante de algum evento que eu vou fazer ou vou participar. Ou vou encontrar uma pessoa que às vezes é uma pessoa um pouco mais difícil. Peça essa energia prânica, se preencha dela, né? Isso vai ajudar você a lidar com aquela situação
e há também sentir-se melhor. Então saiba, nem tudo que você está sentindo é exatamente seu. Uma parte é sua, que é aquilo que nós chamamos de anímico, né? Quer dizer, seu mesmo, e uma parte é energética, né? Uma parte é astral, uma parte é aí do ambiente que a gente está vivenciando. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, e se você quiser fazer alguma pergunta, como nós estamos aqui ao vivo, nós vamos abrir espaço para você. Muito bem, estamos de volta aqui para conversar a respeito disso. Vieram tantas perguntas, se eu fosse ler todas as perguntas, acho que nós consumiríamos todo o tempo. Mas, basicamente, as pessoas estão sentindo muito medo, né? As pessoas estão tendo sensações estranhas e, no fundo, o que a gente quer fazer é se proteger. Como é que a gente faz para se proteger? Existem algumas maneiras simples, que são maneiras que eu costumo utilizar para mim e que costumam funcionar, que é o hábito de não sair de casa sem você fazer uma pequena conexão. Imaginar mesmo uma proteção de luz sobre você, sobre a sua família, no dia que você vai ter, né? Porque esse medo está muito presente na mídia, né? Você liga uma televisão, você liga um rádio, são tantas notícias complicadas, difíceis, desestimulantes, né? Que se a gente vai ouvindo aquilo, e isso para nós vem de uma forma maciça, né? É todo dia é medo, todo dia pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Essa situação hipotética é o que leva muitas vezes a pessoa a entrar na chamada síndrome do pânico, porque ela acha que a qualquer momento alguma coisa vai pegar ela lá na esquina. Ela está bem, a vida dela está relativamente bem, sabe? Tem os desafios normais, mas a pessoa está relativamente bem, ela não está assim num momento tão complicado. Mas a cabeça começa a alimentar essa ideia, puxa, tá bom, mas até quando isso vai durar? Será que isso vai ficar assim mesmo? Será que as coisas vão ser desse modo mesmo? Eu não sei, toda a coisa está muito boa, isso aí não vai durar muito tempo. A gente começa a fazer essa viagem. Lógico, o medo, ele tem uma reação orgânica, né? Você mexe com o sistema circulatório, você mexe com o sistema digestório, você mexe com hormônios, você mexe com temperatura do corpo, você ativa algumas áreas. Sobretudo, se você tem medo, você ativa também mecanismos naturais de defesa. Então você fica sempre alerta, né? Você fica sempre esperando que algo vai acontecer. E isso ganha uma proporção tão impressionante que você acha que tudo é forte e você é fraco. Eu sempre digo para os meus pacientes, quando eles têm síndrome do pânico, eu já atendi gente com 10, 15 anos de síndrome do pânico aqui, e eu pergunto a eles, escuta, nesses 10, 15 anos, aquilo que você imaginou que fosse acontecer com você, já aconteceu alguma daquelas coisas? Não, nunca. Então tem alguma coisa estranha, né? Porque todos esses anos, você imaginou que algo fosse acontecer e não aconteceu nada? Será que não é o inverso? Você é uma pessoa protegida, você é uma pessoa filha de Deus, você é uma pessoa que tem todas as forças de apoio a seu favor. Mas não adianta dizer isso para a cabeça, porque a cabeça, ela está presa na notícia que ela escutou lá da Coreia do Norte, que ela escutou dos Estados Unidos, da Rússia. Ela fica, ou mesmo daqui do Brasil, né? Nem precisa ir tão longe, porque as notícias daqui também são desalentadoras, né? E aí nós ficamos com medo de ficar pobre, medo de ficar sem dinheiro, né? Medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo de perder a família, medo de sair de carro, medo. Esse medo é antigo, viu? Não é de agora, não. A gente aprende medo muito cedo. Até, digamos assim, culturalmente a gente aprende medo.
Você fica com medo, né? E você acha que você não tem capacidade de inventar. E o corajoso não é uma pessoa que não tem medo. É uma pessoa que, apesar do medo que sente, vai em frente. E aí ele se torna, pela coragem dele, um destemido. Porque no fundo também o medo é assim, você olhou firme para ele, ele também se encolhe. Enquanto ele está, vamos dizer assim, numa posição estrategicamente muito forte, ele é grande, você é pequenininho e está sempre sob a mercê da influência dele. Mas se você começa a virar um pouco esse jogo, fala, não vai acontecer nada, Não é fácil, porque a cabeça está condicionada a fazer com que você se sinta como menos. Então, faça um pequeno exercício simples. Olha, não precisa ser nada complexo. Faça um pequeno exercício antes de você sair de casa, se você puder. Senta lá uns 3 a 5 minutinhos. Imagine no teu campo de energia uma luz trazendo força. Se você vai se encontrar com uma pessoa que é um pouco complicada ou que está num mau momento, peça proteção para você ter esse contato com a pessoa e sair-se bem e a pessoa também fique bem, enfim. Ou você vai conversar com uma pessoa nervosa, agitada, perturbada, ou você vai ter uma conversa difícil com alguém, que às vezes você tem que ter certas conversas complexas e complicadas com alguém, e você fica aparentemente com muito medo. Faz esse primeiro exercício. Eu sou filho de Deus, eu mereço o melhor, né? O medo em mim não tem razão de ser. Você vai perceber que quando você faz esse pensamento, vai te dar mais medo. No começo você vai sentindo isso, você vai sentir aquele medão assim, mas aos poucos você vai minimizando isso. É uma experiência interna. Prepara a tua casa, não tem perigo nenhum. É uma coisa super segura. Eu confesso a vocês que eu não saio de casa sem fazer uma mentalização básica. Aí eu faço um pouco mais, porque eu sou uma pessoa muito sensível também. Eu prefiro ter um pouco mais de proteção. Já percebi os benefícios disso para mim, porque é uma coisa... Parece que quando a gente fala isso, você está querendo fazer a cabeça das pessoas e, enfim, né, achar que é tudo que você sabe é o que está certo. Não, o que funciona para mim é isso. Então eu faço uma prece, tento me conectar com as forças do bem e tento isolar o meu campo, porque eu também sou sensível. Às vezes eu chego num lugar, o negócio está esquisito lá, eu sinto. Mas como eu já estabeleci um campo de proteção, eu sinto um pouco menos. E lido melhor com isso. E desde que aparece uma pessoa muito enlouquecida, você também acaba, de algum modo, criando aquilo que nós chamamos, eu dou isso em cursos também, né? A autodefesa psíquica. Você arruma um jeito de você se defender. Porque é você quem se leva, é você que se expõe, a gente está sempre exposto, né? Seja na família, seja no trabalho, seja diante de alguma pessoa lá que você tem relacionamento, você está exposto. Então é preciso que a gente se proteja, sim. É preciso que a gente se imunize mentalmente e psiquicamente, sim. Para você ficar bem, para você lidar com tudo da vida que é natural e não se deixar levar pelas ondas de medo que te trazem a ideia de inadequação, essas ideias de incerteza. Experimente 3 a 5 minutinhos antes de sair de casa, senta num lugar tranquilo, faz uma conexão e prepara o seu dia. E aí à noite, quando você for deitar, faz uma coisa assim, vê mais ou menos como foi seu dia, solta as coisas do dia, agora é hora de dormir, eu vou soltar o meu corpo. Às vezes dá aquele sono danado, você está morto de sono, mas eu sempre faço um desligamento do, agora eu quero sair, quero ir lá para o astral, encontrar meus amigos, enfim, eu quero deixar o corpo aqui dormindo, se refazendo. Técnica é muito simples e viável, né? Possível, e não tem nenhuma contraindicação, tá bom? Experimente fazer, na semana que vem
a gente vai voltar falando sobre esse tema, talvez de autodefesa psíquica. Aí você me conta um pouco mais como foi essa semana. Vamos ver como é que as coisas estão funcionando para você, tá bom? Um grande beijo no coração e até a próxima.